Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao aquecimento da Masterclass Você Gerente. Então, no dia 9 de março, eu vou fazer uma Masterclass onde eu vou lhe ensinar tudo o que você precisa para ser promovido para gerente. E eu estou fazendo uma série de aulas para poder preparar você para essa Masterclass, tá bom? E hoje eu vou lhe ensinar cinco pilares sobre gestão que irão te promover para gerente. Como assim, Lucas? Quais são esses pilares? O que é que eu preciso conhecer para ser promovido para gerente? Bom, os pilares que eu vou falar aqui são básicos de gestão, mas eu gostaria que você entendesse a importância de implementá-los, de associar esses pilares ao seu dia a dia, aos seus hábitos, à sua rotina de trabalho, para que você possa mostrar para a empresa que você entende de gestão. Tem muita gente que quer ser promovido para gerente, mostrando para a empresa que conhece de forma técnica as regras da empresa, que conhece de forma técnica o trabalho a ser executado. E não é isso que vai te promover. Você precisa mostrar para a empresa que você tem potencial para se tornar gerente. E para isso, nada melhor do que mostrar para a empresa que você entende de gestão. Ou seja, disparar o gatilho mental da autoridade. Ou seja, eu sei de gestão, então eu posso me tornar gerente. Além de conhecer sobre métodos gerenciais, você pode ter também, você deve ter, na verdade, atitudes de líder para poder alavancar esses resultados da empresa, para poder mostrar que entende de gestão. Mas hoje, especificamente, eu vou lhe ensinar método gerencial, ou seja, eu vou lhe ensinar gestão e vou lhe ensinar 5 pilares. 5 pilares que, se você entender, você vai conseguir colocar em prática tudo que eu falar e vai realmente acelerar a sua promoção para gerente, tá bom? Então, o primeiro pilar chama-se objetivos estratégicos, tá bom? Toda empresa, ela tem uma visão de futuro, ela quer chegar em algum lugar. Grandes empresas geralmente já deixam isso por escrito, isso mapeado, para que todos os funcionários entendam o propósito da empresa e realmente ajudem a empresa a chegar lá. Geralmente empresas menores não têm isso definido. E o que é que você pode fazer? Chama os sócios, empresas de pequeno porte você tem uma proximidade maior com o sócio, e chama o sócio, você não tem um objetivo estratégico definido ainda não, vamos definir, vamos alinhar isso daqui, porque eu tenho certeza que você já vai mostrar para o sócio que você tem perfil para se tornar gerente, tá bom? Então, objetivos estratégicos é a visão de longo prazo da empresa, visão de médio e de longo prazo da empresa, onde a empresa quer chegar no médio e do longo prazo. Então, eu tenho um exemplo aqui da Vale, empresa Vale, que eu tirei aí no site, está lá, informação pública, tá bom? Onde ela tem esse objetivo estratégico, disciplina na alocação de capital, certo? Então, a Vale, ela realmente preza por uma disciplina na alocação do seu capital, por ter cuidado aí com os acionistas, com todas as partes interessadas. Então, além dela definir esse objetivo, ela descreveu aí o que é que esse objetivo quer dizer com mais detalhe. Por exemplo, manter o foco na criação de valor e segurança dos ativos, investindo na sustentabilidade da produção e na proteção / aumento de margens. Então, toda empresa está preocupada realmente com o aumento de margem, aumento das suas margens de lucro principalmente. E a Vale não é diferente, tá bom? Então, essa disciplina na alocação de capital, então se eu trabalhasse na Vale, eu pensava o tempo inteiro como é que eu posso ajudar a Vale a aumentar suas margens, a ter disciplina na alocação de capital, certo? E aí, toda empresa, quando ela define o seu objetivo estratégico, ela geralmente define também indicadores para saber se ela está no caminho certo ou não, para saber se ela realmente está chegando naquele objetivo estratégico que ela traçou ou não. Então, de agora em diante, já sou eu sugerindo algumas coisas, já não tem mais nada da Vale
oficialmente do site, mas se eu fosse gestor da Vale, então se eu tenho aquele objetivo estratégico, eu teria um indicador de reduzir custo, fundamental para aumentar a margem, fundamental para disciplinar a alocação de capital. Então, se você tem um indicador de reduzir custo, sei lá, a gente tem que gastar no ano 1 milhão, a gente gastou no ano passado 1 milhão, esse ano a gente vai buscar gastar 900 mil, ou seja, reduzir custo aí em 100 mil reais. Então, geralmente as empresas, elas alinham os indicadores aos seus objetivos estratégicos. As empresas não saem definindo indicadores à toa, certo? Os indicadores são para medir a performance da empresa, para realmente verificar se a empresa está indo na direção certa para alcançar os objetivos estratégicos. Então, o objetivo estratégico da disciplina na alocação de capital, eu certamente, se fosse um líder da Vale, definiria esse indicador de reduzir custo, tá bom? Bom, entendendo quais são os objetivos estratégicos, entendendo quais são os indicadores da empresa, você já está entendendo o que a empresa, digamos, dar valor, o que é de fato importante para a empresa, o que a empresa realmente está preocupada, o que a empresa realmente pensa numa visão de futuro. Pronto. Você já entendeu a empresa? Ótimo. A partir de agora, eu vou lhe ensinar os próximos pilares, eu vou lhe ensinar a como você deve gerar valor para melhorar os indicadores, para alcançar os objetivos estratégicos da empresa, tá bom? Então você precisa traçar um plano de ação. E esse plano de ação, ele precisa ter uma série de ações ali que realmente ajude a empresa a alavancar os indicadores. Quando você traçar um plano de ação, então, Lucas, mas esse indicador ele é muito genérico. Então, pega o indicador do seu setor. Eu tenho certeza que o seu setor deve ter indicadores alinhados com a estratégia da empresa. E como eu disse, se não tiver, melhor ainda que você já sugere a criação. Aí que você está mostrando mesmo que você tem potencial para se tornar gerente. Porque se a empresa tem um gerente lá e aquele gerente não trabalha com indicador, quero saber que mundo ele vive, certo? Então, você precisa realmente propor para a chefia um plano de ação para alcançar os indicadores. Geralmente, as empresas fazem isso no início do ano, elaboram um plano de ação do que deve ser feito para alcançar aqueles indicadores. E esse plano de ação geralmente tem ações disruptivas, ações que estão fora da rotina, fora dos seus processos. Então, eu vou dar um exemplo de uma ação aqui, que se eu trabalhasse na Vale, eu poderia propor, que era uma ação de reduzir a operação de equipamentos em horário de ponta. Eu vou explicar um pouquinho só para facilitar para todos. Então, muitos estados brasileiros, acho que quase em todos os estados, eu sei aqui na Bahia que é assim, mas o horário cobrado pela energia das 18 às 21 horas, ele é muito mais caro do que os demais horários em que você consome energia. É quase 10 vezes mais caro se você consumir energia nesse horário das 18 para 21 horas. Então, se você parar a operação ou reduzir a operação de equipamentos nesse momento de 18 às 21 horas, você vai reduzir o custo com energia elétrica e você vai estar realmente atendendo aí ao indicador, ajudando ao indicador de reduzir custo ser alcançado e ajudando a empresa a disciplinar a alocação de capital. Tá me entendendo, gente? Ou seja, é uma ação que ela realmente pode ter um resultado considerável, ter um resultado impactante, porque imagine, se todas as máquinas, uma mina deve ter diversas máquinas ali que consomem uma energia muito grande. Então imagine se todas as máquinas pararem no horário das 18 às 21 horas. Claro, essas ações propostas, elas precisam ser realmente bem avaliadas. Será se o que eu vou economizar nesse horário de 18 às 21 horas, eu não vou deixar de faturar, não vou deixar de produzir e aí meu prejuízo vai ser maior? Então, sempre que você propor uma ação, você tem que, primeiro,
pensar qual é o resultado que ela vai dar e pensar nos impactos dela também, para que você possa, na hora que propor a ação, propor para a chefia sempre o custo-benefício dessa ação. Ó, vamos fazer isso daqui vai me dar tal resultado. Então, há um custo de tanto, certo? Então, sempre você precisa fazer essa análise. A ação, ela precisa mostrar para a empresa que a margem de lucro dela está aumentando. E aí, toda ação, ela precisa ter o que vai ser executado, quem vai executar, quando aquela ação vai ser executada, e aí, como eu disse, o custo para aquela ação ser executada e o retorno financeiro da execução daquela ação, tá bom? Então, sempre que você mapear qualquer ação para alcançar os indicadores, mapeie isso tudo, porque você precisa mostrar para a chefia que você tem potencial para se tornar gerente. Eu estou dizendo assim, ó, propõe ações realmente disruptivas e que melhorem os indicadores da empresa. Tem gente que quando faz um plano de ação, propõe lá 50, 60 ações. E, na verdade, muitas vezes, 2 ou 3, 4 ações já vão resolver aquele indicador, tá bom? Então, fica a dica aí, você precisa realmente elaborar um plano de ação. Ah, Lucas, mas meu chefe já fez esse plano de ação do setor. Faça você também o seu. Por que eu estou dizendo isso? Porque você, em algum momento, você vai conversar com o chefe, apresentar isso para a chefia. E aí, podem ter ações que você pensou que não estão no plano de ação da chefia, e a chefia vai incorporar essa ação sua no plano de ação dela. E aí, você vai mostrar para a chefia que entende de fato de gestão, mostrando para a chefia, poxa, vamos fazer isso daqui, ó, essa ação aqui vai dar um resultado de curto prazo, essa ação pode me dar um resultado de médio e de longo prazo, mas sempre buscando propor soluções para o setor como um todo, para o time como um todo, tá bom? As pessoas no seu dia a dia só querem pensar na sua meta ali, fazer sua obrigação e ir embora, fazer a sua tarefinha e ir embora. Se você estiver propondo ações, propondo um plano de ação com ações disruptivas, você realmente está se diferenciando. E se propondo também a executar o que você está propondo, tá bom? Então, fica a dica aí, terceiro pilar do plano de ação, mas as ações que você propor têm que estar alinhadas aos indicadores, a determinado indicador e determinado objetivo estratégico. Bom, então depois que você implementar a determinada ação, você vai ver se aquela ação, ela realmente é uma ação que ela é pontual, ou seja, eu vou executar aquela ação ali e ela vai me dar um resultado e pronto, ou é uma ação que ela pode ser incorporada ao processo da empresa. Ou seja, será se todos os dias eu vou conseguir deixar de operar na ponta? Então, ótimo. Se eu consigo fazer isso todos os dias, eu já incluo isso dentro do processo, dentro da rotina da empresa. E aí, aquela ação ela já vai gerar resultado automaticamente, todo santo dia. E aí os números, o resultado, se essa ação entra para o processo, essa ação realmente ela vai gerar valor constantemente, porque todos os dias eu vou ter economia, todos os dias eu vou ter redução de custo na empresa. Então, se você pode propor aquela ação para que ela vire uma determinada atividade dentro de um processo, proponha, porque isso vai realmente gerar valor de forma constante dentro da empresa, tá bom? E aí vamos imaginar dentro do processo de mineração, conforme eu falei, dentro de uma mina. Então essa ação de reduzir a operação na ponta, ela pode ser incorporada ao processo? Pode. Toda a mina que você trabalha, ela pode parar todo dia. Claro, fazendo aquela análise que eu disse. De fato, pode parar. Se o chefe disser, não, realmente pode parar todo dia, pronto. E essa ação agora vai fazer parte do processo da empresa e eu tenho certeza que assim você está gerando valor de forma estratégica, gente. É assim que você tem que pensar no seu dia a dia, estrategicamente, gerar valor para que a empresa realmente alcance resultados disruptivos, tá bom? Vamos lá. Mineração. Vamos entrar agora no processo de mineração
para que você possa propor. Opa! Você propôs a melhoria do processo. Lá no processo de mineração, você trabalha numa determinada mina que tem os seus processos. Aquela ação virou uma rotina, ela foi incrementada para o processo naquela mina. Mas você quer mais. Você quer que aquela ação ela seja compartilhada com outras minas também. Por quê? Porque se você implementa aquela ação, implementa essa mudança no processo em outras minas, em outras filiais da empresa, você vai estar sendo visto não só para o seu chefe imediato, você vai estar sendo visto pela alta liderança, pela alta direção da empresa. E aí o jogo muda. Por que o jogo muda? Porque muitas vezes quem tem um poder para lhe promover não é o seu chefe imediato. Muitas vezes quem tem um poder para lhe promover é a chefia, é a alta liderança da empresa. E aí se você gera valor de forma estratégica e consegue compartilhar isso com outras minas, por exemplo, com outras lojas, se você trabalha numa loja, com outras filiais, com outras indústrias, não importa onde você trabalha, certo? Se você consegue compartilhar uma melhoria que você implementou no setor, uma ação que você fez no setor e reduziu o custo, por exemplo, em 10%, catalogue tudo que você fez, especifique tudo que você fez, para que você possa disseminar isso de forma fácil e aí fazer o teu nome dentro da empresa. Transformar isso numa prática de gestão, certo? Então eu vou chamar o nome dessa prática de gestão aqui de economia de custo com energia. Dá um nome bonito para poder chamar a atenção da empresa. Então vamos lá ver como é que você pode catalogar essa prática de gestão. Então primeiro você lista qual é o objetivo estratégico que aquela prática de gestão impacta, qual é o indicador, o que é que ela faz de fato, qual é o processo que ela impacta, tá bom? E dá um nome para ela. Depois você descreve, de fato, o que é que precisa ser feito. Não vamos operar equipamentos tais e tais e tais, porque consome uma grande quantidade de energia nesse horário de 18 às 21 horas. Então você descreve tudo que precisa ser feito para que a ação aconteça, para que a melhoria aconteça. Descreva também a periodicidade, ou seja, esses equipamentos precisam parar na ponta todos os dias, por exemplo. Então, define a periodicidade que aquilo precisa ser executado para que todos possam entender de forma mais fácil. Qual é o alcance que eu quero... o que é que eu quero alcançar? Onde é que eu quero chegar? Não, eu quero implementar essa prática de gestão em todas as minas. Então, quando eu apresentar isso para a chefia, eu vou dizer, chefe, isso daqui cabe para todas as minas. Não, isso aqui não cabe para a mina tal, porque a mina tal é muito pequena e não tem equipamentos grandes. Pode ser um exemplo. Eu não entendo nada da Vale, não entendo nada de mineração, eu estou dando um exemplo aqui ao Léo, certo? Bom, e quem é o responsável por implementar essa prática de gestão? É o gerente da mina. O gerente da mina que tem que coordenar essa parada o tempo todo. E como é que eu vou divulgar? E como é que eu vou fazer a minha propaganda? Bom, isso é muito importante. Imagine se você implementa uma prática de gestão que reduz 10% o custo da sua área, você dissemina isso para diversas áreas, e as áreas vão ali reduzindo o custo 10% e você não faz divulgação disso. Às vezes outra pessoa vai levar o mérito por aquilo que você propôs e implementou. Então, você precisa saber divulgar isso também, com muito cuidado, para não expor a empresa, para não expor as pessoas, tá bom? Mas você precisa fazer o seu marketing pessoal, mostrando para a empresa que foi você que gerou valor de forma estratégica para a empresa. E aí, sempre que você puder, faça reuniões apresentando a prática de gestão, apresentando a ideia. Todo momento você precisa estar mostrando a sua ideia, mostrando aquilo que você fez, para que você possa realmente levar o mérito, para que você chame a atenção da alta liderança para você, tá bom? Lucas, mas meu chefe também está sendo beneficiado com isso. Ótimo! Se o chefe liderou
esse trabalho, ele lhe encorajou, ele lhe incentivou a implementar essa prática de gestão em outras filiais, por exemplo, ótimo. Que bom que ele está sendo bem visto pela empresa também. Assim, cresce ele, cresce você junto, certo? Não fica com esse pensamento de, eu não vou fazer nada porque senão meu chefe vai ficar bem visto pela empresa. De forma alguma pense assim, tá bom? Então, você precisa ser estratégico para você saber mostrar o seu valor e para que o seu chefe não leve o mérito sozinho, digamos. Aí sim, não é bom para você, tá bom? Mas sempre em reuniões, mostre o seu valor, mostre o seu conhecimento, mostre que você implementou, mostre os indicadores. Antes de implementar a prática de gestão, a gente gastava 100 mil por mês, depois dessa prática a gente passou a gastar 90 mil por mês com energia elétrica, por exemplo. Então, sempre que você puder, faça divulgação com muito cuidado, com muito critério para não expor a empresa, tá bom? Mas grupo de WhatsApp, comemora, por exemplo, olha lá, reduzimos em 10 mil reais o custo da empresa, comemora o resultado, certo? Dentro do grupo de WhatsApp aí dos colegas de trabalho, você mostre esse engajamento, que isso é muito positivo e você vai levar a fama daquilo que você de fato implementou, porque em muitas empresas, se você não tomar esse cuidado, outras pessoas vão levar essa fama, tá bom? Então, 5 pilares, os 2 primeiros, objetivos estratégicos e indicadores, são para você entender a empresa, tá bom? E os próximos 3 pilares de plano de ação, processo e prática de gestão são para você realmente gerar valor de forma estratégica para a empresa, são para você mostrar para a chefia que você entende de gestão. Valeu? Um forte abraço e antes de me despedir, eu gostaria de convidar você para a Masterclass Você Gerente no dia, voltar aqui, no dia 9 de março, tá bom? Aqui é só um aquecimento, aqui é só uma prévia do que eu vou entregar de valor lá. É muito, muito importante que você participe, que você não perca. Se você quer de fato ser promovido para gerente, compareça dia 9 de março, às 20 horas. O link está na bio. Valeu? Um forte abraço.